Diego. Opa, a gente excedeu o limite aqui da live, mas pode continuar. Tranquilamente, meu comandante. Paramos aonde? O senhor estava falando que na Paraíba tem uma dificuldade com a questão do efetivo, o governo socialista impõe Exatamente. problemas a essa questão. Então, perfeitamente. Então, ficam dois policiais numa viatura que é só Deus nos acude. E agora, nessa pandemia, a situação piorou drasticamente. O meu telefone não para de receber denúncias dos agentes de segurança pública, policiais militares, bombeiros, policiais civis, polícia penal, das péssimas condições de trabalho. E o governo, como gosta de propaganda enganosa, fica sugando os seus homens. Aí onde eu faço um apelo a alguns comandantes que insistem em respeitar o ser humano policial, abusando da hierarquia e disciplina e dos códigos totalmente ultrapassados, arcaicos, de 1981 e de 1969, o qual os militares são subordinados. É para o militar ficar em pé, tirar foto sem a mínima necessidade, subutilizando o homem, estressando os policiais. Vários policiais aí que já deram positivo ao coronavírus, porque estão na linha de frente, mas não tem sequer a contrapartida do Estado, um tratamento digno. Então, meu amigo, eu digo ao senhor sem medo de errar, sem medo de errar. A saúde pública está sendo vista agora, está tendo maior protagonismo agora por conta do coronavírus. Mas o maior problema do governo socialista no estado da Paraíba, eu afirmo de forma veemente, com a consciência tranquila, é a segurança pública. Certo. Então, só para relembrar, a questão das UPPs, o que o senhor vê aí, é possível? O que o senhor Não acha? tem necessidade de UPP aqui. Não tem nenhum lugar aqui onde a polícia não possa entrar. A polícia querendo entrar em todos os lugares. O que falta é boa vontade do governo. De 3 homens, no mínimo, nas viaturas. Um lugar que tenha 10, bote 20. Uma cidade do sertão que só tem 2 policiais, para tomar conta de 4, 5. Cada cidade tem, no mínimo, uma viatura. Eu estou pedindo alguma coisa demais aqui, Diego. Cada cidade tem uma viatura com 3 homens para tomar conta da sua cidade. Isso é alguma coisa demais? Isso é alguma coisa demais de outro mundo? Isso é o mínimo, amigo, para o senhor que paga imposto, para toda a população que paga imposto. Isso é o mínimo que podemos solicitar. Então, precisamos sim dar atenção à segurança pública. Não precisa de UPP, precisa sim de boa vontade do governo do estado da Paraíba para organizar a segurança pública que está na UTI e faz muitos anos. Certo. Queria saber a sua opinião sobre o armamento civil. Não só se é a favor ou contra, mas também se é a favor, como deveria ser implantado, em que atmosfera política, eventualmente, etc. Sou totalmente a favor. Todo cidadão brasileiro tenha o direito de ter uma arma para se defender. Ou melhor, tem o direito de escolher se quer, que vai querer ter uma arma para se defender. Eu sou dessa linha. Agora, obviamente, com os critérios, né, amigo? Não é armar a população, como estavam falando por diversas vezes, para desgastar a proposta do presidente. Vai ter que preencher vários requisitos para ter direito a possuir uma arma de fogo. Só não pode acontecer, Diego, como está hoje. Só quem anda armado hoje são os policiais. Eu ando armado, porque eu sou policial da reserva remunerada. Eu tenho o direito de usar uma arma. Eu ando armado. Mas só quem pode andar hoje são os policiais ou os bandidos que agem livremente. Então, a partir do momento quando cada cidadão escolher o direito de ter sua arma de fogo para defender ele e a sua família, aí o Brasil vai melhorar na questão de segurança pública, porque o bandido pensará 2 vezes em invadir uma propriedade privada. Aí tem as pessoas do contra que dizem, não, mas acontece acidentes, não, mas, ô amigo, pelo amor de Deus, se acontece acidente, acontece em todo canto, é ter responsabilidade. Assim, uma criança morre numa piscina, não vai ser proibido piscina na casa do povo. Assim, uma criança morre atropelada porque o pai tirou o carro, atropelou uma criança sem ver, aí vamos proibir os carros. Pelo amor de Deus, amigo. Pelo amor de Deus, sabe? É cada um. Inclusive, eu queria acrescentar que vários países, em torno de 10, eu até tenho um artigo sobre isso, se chama Paz e Estabilidade, no blog Pensando Direita. Cerca de 10 países com IDH inferior ao do Brasil são mais armados legalmente que nós e têm um índice de segurança muito melhor. São países mais seguros. Países da África, da América Latina e também alguns da periferia asiática. Então, assim, esse argumento de que cultura impede a bem-sucedida implantação do armamento civil é um mito. E também a gente sabe que
pessoas que eventualmente venham a querer cometer delitos, elas vão querer armas ilegais e não comprar armas legalizadas, deixando lá seus dados, seu endereço, pegar um número de série, uma série de coisas, e além de pagar impostos. Então, é uma questão essencial para a segurança pública e para o direito de legítima defesa do cidadão. Eu queria saber do senhor o seguinte agora. Uma pergunta que envolve economia e política. Como vê a grande influência sindical no Brasil? A gente tem muitos sindicatos. Antes daquela PEC do deputado Paulo Eduardo Martins, lá do Paraná, a gente tinha 17 mil sindicatos. A PEC ela tirou, no caso, a obrigatoriedade da contribuição sindical, né? Os sindicalistas, os trabalhadores eram obrigados a contribuir com o seu sindicato respectivo, sem que estivesse de acordo com sua vontade. Depois disso, houve uma redução na influência dos sindicatos. Mas eu lhe pergunto isso fundamentalmente, deputado, porque a gente tem no Brasil muito essa questão de os políticos, principalmente, se colocarem muito mais como defensores de sua classe social, de sua classe profissional, do que propriamente de valores políticos. A gente vê isso com alguns militares, a gente vê com, eventualmente, alguma classe de operária, por exemplo, até com os policiais também, na minha opinião, em alguns casos. Então, eu queria saber, a respeito do senhor, a influência sindical ela é excessiva, ela é feita de forma errada? Como ela deveria ser? Aqui no Brasil, ela é totalmente errada, mano. Os sindicatos são utilizados como um braço daqueles partidos PT, Rede, PDT, PSOL. Eles foram utilizados assim nos últimos anos, nas últimas décadas. Todos são provas vivas disso. Então, eu sou a favor dos sindicatos, desde que não obrigue as pessoas a ficarem sindicalizadas. Porque tem lugar que obriga as pessoas a ficarem sindicalizadas, assim é muito bom, sem ter um controle do dinheiro, utilizando para fins politiqueiros, que é diferente de política, com politicagem, é diferente de política, que é algo sério. Observamos isso aí por diversas vezes. Hoje temos um braço armado do PT, que é os sem terra em várias propriedades privadas. Graças a Deus, reduziu consideravelmente no governo de Bolsonaro. Eu considero eles como paramilitares, porque eles têm armas, sim, de forma ilegal e desrespeitam as pessoas. É como se fosse um sindicato. Como também aquele de Bolos, o movimento dos sem tetos, que não tem moradia, lá em São Paulo. Ele utiliza aquilo dali como um braço sindical a seu favor. E a CUT, que não para de passar vergonha, esperamos que modifique de fato e de direito essa Central Única de Trabalhadores, que tanto falam, todos esses sindicatos, que seja da forma correta. Só é sindicalizado quem aceitar, não de forma imposta, porque vão utilizar de forma politiqueira, diferente de política, que é o certo. Certo. Agora, eu queria falar nessa série de perguntas sobre suas opiniões políticas, né, para eventuais atitudes no setor público, a questão econômica. Eu sei que sua área principal é a segurança pública, mas como político, o político que se preza, né, ele tem que conhecer um pouco de cada área, porque ele está ali para representar a população em várias questões. Então, eu queria saber a sua opinião, deputado, sobre sua visão, né? Qual é a sua visão a respeito de economia política? Você tem alguma sugestão a respeito de como desenvolver melhor o mercado paraibano? A gente tem aqui alguns problemas que eu já posso adiantar, que é o seguinte: existe uma dependência do setor público no mercado paraibano, que é uma das maiores do Nordeste. A gente tem aqui um percentual de funcionários vinculados ao setor público maior, percentualmente, né, do que vários estados do Nordeste. Além disso, a gente tem propostas alardeadas aí que consistem em meramente trazer grandes empresas para cá, como, por exemplo, a fábrica da Jeep e, eventualmente, alguma de grande porte também. Só que isso não funciona porque eu, que sou da área de economia, constatei que o que acontece é empregos de baixa qualidade, já que a Paraíba não tem uma mão de obra qualificada em sua maioria. Então, a gente faz o quê? A gente traz trabalhador qualificado de outros estados e acaba dando o segundo escalão, baixo escalão, para o trabalhador paraibano. Eu queria saber qual é a sua visão sobre a economia política e como desenvolver melhor o mercado da Paraíba. Excelente a sua pergunta. Como você bem falou, a minha área é segurança pública, mas a gente tem que se informar, tem que procurar conhecimento. E
eu não tenho muito conhecimento de economia, mas tenho uma visão de que o poder público não pode interferir na iniciativa privada. Eu defendo isso aí, fui eleito com essa pauta. Não podemos, a gente comete erro, às vezes aprova algum projeto que vai contra isso aí, mas o que a gente defende é que o poder público não interfira na iniciativa privada. Esse é o primeiro ponto. Aqui no estado da Paraíba, a gente tem que tirar diversas leis que só fazem atrapalhar a economia. E também tirar o governador socialista do poder, porque ele só pensa em imposto. Olha só, na minha visão, se a gente aumenta o imposto, automaticamente a empresa vai deixar de produzir, porque ela tem que pagar mais imposto, ela tem que vender. Então, quando você diminui o imposto de determinado produto, de determinado fim, de determinado... são vários impostos que existem aqui do Estado. Vou dar um exemplo dos impostos dos carros, imposto do gás natural e vários outros impostos. Quando você diminui o imposto, ele vai dizer, não, mas eu vou receber menos, Mas aquele produtor, ele vem vender 5 carros, vai vender 15. Ele vem de vender 10 televisores, ele vai vender 50. Então, automaticamente, vai ser melhor para o Estado. Então, como a Paraíba tem uma das maiores cargas tributárias do nosso país, todos os empresários daqui estão correndo, amiguinho. Os empresários estão correndo. Eles não param de me cobrar. Faça alguma coisa. Estão correndo porque aqui não está sendo atrativo para as empresas. Daí, a população fica à mercê do poder público, do governador e das prefeituras, e forma um curral eleitoral que dificilmente eles perdem as eleições. Então, temos a obrigação de abrir a mente das pessoas para que possamos cobrar e modificar a classe política que está aí no poder e, de fato e de direito, fazer a economia levantar, dando oportunidade aos empresários e aos trabalhadores. Certo. Já estamos caminhando aqui para o final da entrevista, deputado. E eu queria lhe fazer aqui duas perguntas finais que eu considero essenciais. Antes do senhor fazer essa pergunta, Diego, tranquilo, vamos acabar já, mas eu só fazer a pergunta. Como o senhor é da área de economia, o que é que o senhor entende como melhor? Bem, eu já pensei em algumas coisas, já escrevi também e pretendo escrever mais sobre o assunto aqui da economia local. A gente tem muito pouca bibliografia de dados especificamente paraibanos, né? Sobretudo de como fazer uma política específica aqui para o Estado, que se diferencia dessa mesmice aí do Nordeste que traz a pobreza. Então, eu acredito que o caminho seja uma reforma tributária estadual, né? Além dessa nacional que a gente vai ter em breve. É preciso uma estadual para, inclusive, redefinir o foco do ICMS, né? A questão de incidir muito sobre os combustíveis, sobre alguns bens que não são, digamos assim, tão tributáveis, se a gente for ver a prática, e não deveriam ser tributados por alguns tipos de impostos. Isso acabaria dando uma maior flexibilidade à economia de modo geral. Acredito que o investimento em ensino público ele está sendo mal pensado, bem como em vários estados, né? Por quê? Eu fiz um estudo que está, inclusive, no artigo O Mito da Educação Pública, no blog Pensando Direita, que mostrou que a mensalidade média das escolas brasileiras é em menos de R$1.000, certo? A mensalidade não, o gasto mensal do Estado com escolas públicas é menos de R$1.000. A mensalidade de um colégio privado de alto nível é exatamente esse valor, sendo que para o ensino médio. Então, a gente vê que o Estado está gastando mais do que o setor privado na parte da educação básica e o resultado está sendo muito abaixo. O PISA está aí para comprovar. Então, assim, eu acho que poderia ser pensada uma maneira de oferecer um voucher para a educação pública, fundamental e média, financiando as mensalidades da população mais pobre nas escolas privadas. E, a partir daí, ter uma dependência cada vez menor das escolas públicas em si. Eu acho que, com a qualificação mais bem pensada da mão de obra, fábricas de grande porte, indústrias de grande porte vindo para Paraíba vão realmente empregar no alto escalão os paraibanos. Diferente do que ocorre hoje, empregando lá no baixo escalão, já que não tem qualificação adequada para exercer os cargos de alto escalão. Então, acho que o caminho seria fundamentalmente por isso aí, a questão da qualificação
e um pensamento em termos de planejamento tributário mais bem elaborado. Muito bom, Diego. Vou só responder aqui a Josemi Palmeira Silva. Por favor, pergunte ao deputado Cabo Gilberto Silva se estão descontando a contribuição previdenciária dos policiais reformados, e isso é justo. Josemi, não é justo de jeito maneira. O atual governador cometeu a maior injustiça com os aposentados da polícia e bombeiro. Haja vista ele ter cumprido só uma parte da lei, no que diz respeito aos 9,5% de desconto da proteção social aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada no dia 16 de dezembro de 2019, e não cumpriu a outra parte da lei, no que diz respeito à integralidade e paridade. Então, obviamente, não é justo. Ele teria que, no mínimo, cumprir a lei por completo ou não cumprir, já que o governo da Paraíba adora não cumprir lei. Com essa decisão, ele conseguiu ser pior do que o ex-governador, o seu antecessor, que foi o responsável por ter colocado no poder, sendo assim algo que eu jamais, Diego, acharia que iria acontecer, imaginaria que iria acontecer. Um governador pior do que o ex-presidiário Ricardo Coutinho. Certo. Então, vamos para as perguntas finais. Qual a sua inspiração filosófica, deputado? Algum pensador, alguns pensadores que inspiram aí o seu pensamento político? Eu estou agora acompanhando bastante Olavo de Carvalho, estou observando como ele fala. Na faculdade, eu li bastante Maquiavel, analisei bastante aquele livro, que está sendo utilizado agora por alguns poderosos. 48 Formas de Poder, também li bastante aquele livro. Mas um pensador exato eu não tenho. Eu gosto de ver o que é de bom de várias pessoas. Acompanho vários debates, acompanho vários temas, mas assim, um exato para dizer, esse aqui é o meu, eu não tenho. Também observei o livro do coronel Carlos Alberto Ustra, A Verdade Sufocada. De fato, falam que ele foi torturador, mas ele não foi condenado a nenhum tipo de tortura. Ele respondeu o processo diferente. E ele fez o que poderia ter feito naquele momento, porque estávamos sendo atacados por terroristas e por agitadores desses partidos aí futuros que só fizeram mal à população brasileira, matando diversos inocentes. Aí ninguém fala. Então, meu amigo Diego, para ter assim uma pessoa exata para dizer, eu não tenho nenhum. Certo. E, assim, sobre o Olavo de Carvalho, é a minha maior inspiração na parte política, esse eminente filósofo. E, assim, eu considero ele fundamental para qualquer político que se coloque à direita no espectro brasileiro. Porque sem as estratégias faladas por Olavo, a gente dificilmente vai conseguir fortalecer a direita de forma consistente no nosso país. Porque simplesmente eleger políticos que se alinham com a direita momentaneamente ou circunstancialmente, por exemplo, não vai adiantar, já que não existe uma cultura política, uma cultura social que dê embasamento às ações desses políticos. E também a gente não tem rigor de análise muito bem preciso, por causa da falta de uniformidade filosófica na direita brasileira. Então, assim, eu queria ressaltar a importância do Olavo de Carvalho nesse âmbito aí. Apesar de falar muito de política, ele é um filósofo da cultura, essencialmente, né? Ele fala sobre aquilo que realmente desencadeia mudanças políticas, desencadeia mudanças sociais em várias áreas, e recomendo fortemente a leitura do Olavo. Em breve a gente vai ter no blog uma série de resenhas do livro do Olavo de Carvalho, dos livros dele, e isso aí é essencial. Então, eu queria finalizar já com uma pergunta aqui sobre esse filósofo. O senhor já deu meio que uma adiantada aí, mas até agora, do que o senhor já viu do Olavo, do que o senhor já leu e já ouviu, o que tem achado das ideias do Olavo de Carvalho e de sua pessoa? Eu estou concordando, não conhecia, como eu te falei anteriormente. Aí teve vários eventos aqui, Alan dos Santos veio aqui na Paraíba, estamos tentando marcar outros eventos, mas por conta dessa pandemia deu tudo errado. Estou acompanhando agora, ultimamente, esses eventos. Como eu te falei, eu não preciso estar mentindo, eu não tinha acompanhado de fato muito há algum tempo atrás. Mas eu estou concordando plenamente com as ideias de Olavo de Carvalho, porque realmente ele tem razão. Tudo que ele fala, rapaz, parece que ele é uma bola de cristal. Ele fala e acontece. A questão de Moro, a questão da escolha do ministério,
ele fala e lá na frente acontece, ele, rapaz, esse velho está falando o quê? Eu não sabe o que está dizendo. Mas quando chegar lá na frente, acontece o que ele falou. Por isso que eu estou muito interessado em acompanhar o que ele fala e acompanhar o seu pensamento, acompanhar as suas ideias, porque a gente está vendo que está acontecendo no futuro não muito distante. Muito bom. Então, é isso, deputado. A entrevista chegou ao fim. Agradeço muito a sua disponibilidade aí. Agradeço ao público que nos assistiu até essa hora. E, para finalizar, o senhor tem algum comentário, alguma consideração final? Não, quero lhe agradecer, Diego. Continue fazendo esse belíssimo trabalho. Mais uma vez, solicitar a todos aí que sigam Pensando Direita. É importante para o crescimento do canal, difundir essas ideias. É importante também mostrar o nosso lado, não ter vergonha de mostrar o nosso lado, porque antigamente o povo tinha vergonha. Ninguém nem sequer falava. Eu mesmo nem sabia que existia isso. A gente ficava naquele esquerda, direita, a gente nem procurava saber. Eu não vou mentir, eu vim procurar há alguns anos atrás. Então é importante que as pessoas sigam Pensando Direita para a gente formar um time, porque eu tenho certeza absoluta que querem o bem do nosso país. Então, quero lhe agradecer pela live, obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho e que Deus lhe abençoe. Muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor e a todos que estão nos assistindo. Então é isso, estamos finalizando aqui mais uma entrevista. Se você não segue ainda, siga o deputado Cabo Gilberto e siga também o blog Pensando Direito.